Olá, como é que você tá? Tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa. Essa bolsa é a bolsa Tote, mais conhecida também como bolsa sacola. Ela é uma bolsa super espaçosa, bem grande, tem bastante espaço interno. Ela fica assim firme, durinha, porque ela é estruturada no fundo e estruturada também nas laterais, então ela não se dobra. Ó, a gente tem aqui a parte interna, onde tem um bolso com zíper e um bolso solto. Esse forro é um forro que vem pra fora. Aqui a parte interna nós temos colarinho e zíper, a mesma coisa desse lado. Vamos utilizar aqui ilhós número 3 e também as alças vamos usar rebite número 3, com acabamento duplo, ok? Então, vamos lá para nossa aula de hoje. Primeira coisa que nós vamos fazer para iniciar a nossa bolsa Tote é definir o nosso fundo. Então, a partir do fundo, a gente vai definir os espelhos e tudo. Então, nós vamos traçar um retângulo de 12 centímetros por 27, como você tá vendo aí no nosso vídeo. É o primeiro passo. Tudo tem que estar bem esquadrado para não ficar torto. Traça o seu retângulo, 12 de altura, 27 centímetros de largura. Então, esse é o caminho básico aí, como você tá vendo. E aí, marca certinho lá no canto e encerra a primeira etapa, que é definir o tamanho do fundo da nossa bolsa, como você tá vendo aí no vídeo. Agora, o que nós vamos fazer? Marcar o meio, tanto das laterais, como também o meio da parte que vai encaixar os espelhos. Então, a metade de cada medida dessa, você vai anotar aí no seu retângulo, correto? E traça uma reta, como você tá vendo aí no vídeo. E agora, a gente vai arredondar o canto, certo? Logo após arredondar o canto, a gente vai definir a nossa margem de costura. Então, eu desci aí uma média de 1,5 centímetro e peguei uma régua de canto. Achei que ficou muito grande, então eu vou usar essa parte menor do cone. Esse cone que a gente usa com linha de poliamida. Pode ser qualquer outro cone que você tiver, tá? O importante é você traçar aí o cantinho redondo. Não importa a medida, porque o que vai definir é depois, quando a gente tirar a medida exata do nosso perímetro, ok? Então, ó, fez o cantinho. Depois que a gente traça o cantinho arredondado, o que nós vamos fazer? Espelhar nas outras partes do canto. Então, você pode ir espelhando e depois fazer a margem de costura. Ou já espelhar e já definir margem de costura e depois você só replicar. Então, vamos definir aí, ó, os cantinhos todos, arredondando, e eles vão ficar assim, ó, arredondados dessa maneira. Agora, a gente vai pôr margem de costura apenas em um desses cantos, e a gente vai espelhando, ok? Ó, peguei minha reguinha de margem, já mostrei aqui no canal, tem também um Reels lá no Instagram para fazer essa reguinha de margem. Se você quiser, é só dar uma olhadinha lá. Ó, definimos aí toda a nossa margem de costura, que no caso é 7 milímetros, ok? Você pode marcar também com a régua, fica aí a seu critério. Depois que você definir toda a sua margem de costura, vamos arredondar aí também o canto com a margem, beleza? Nesse momento, a gente vai usar a nossa reguinha normal. E aí, vai definindo, ó, vai fazendo pontinhos. Pontinhos de 7 milímetros. E aí, depois, você vai ligando os pontos. Vai colocando um pontinho do lado do outro e vai ligando os pontos. Encaixando lá já na nossa margem de costura, que já tá estabelecida, desse jeito. Depois, é só ligar os pontinhos e você já vai ter o seu canto arredondado com a margem correta. Corta. E aí, com esse canto pronto, o que nós vamos fazer? Espelhar para os outros cantos. Para não ter que fazer o mesmo processo de fazer pontinhos,
Então, é mais fácil o quê? Dobrar o meio, como você tá vendo aí. E aí, você vai espelhar pro outro lado. Você vai dobrar o meio, tanto de comprido, como essa parte aí, que é o meio dos espelhos, ok? Como você tá vendo aí. Dobrou um lado e o outro, agora é só copiar a sua margem aí, ó. Espelhou certinho, corta de novo, e aí você vai pegar essa parte e espelhar no outro lado. Dobrou e retraça aí a sua margem de costura do jeito que tá. Ah, não quero fazer margem de costura. Tudo bem, não faz. Fique em paz, ok? Aqui ninguém é obrigado a nada. Eu faço margem porque eu não quero perder tamanho da minha peça. Então, eu quero que ela fique desse tamanho da linha original, que é essa linha preta. Então, vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Definir aonde a gente vai colocar as nossas bailarinas. Então, você vai traçar uma reta de 4 centímetros em todos os cantos, ó, todos os lados, como você tá vendo. Usando o limite lá, que é o final do retângulo, você vai traçando 4 centímetros, uma linha de 4 centímetros. E vai cruzando, ó. Aonde cruzar, você já faz um pontinho. Aí, vai ficar as bailarinas, certo? Que no final, você vai ver direitinho o posicionamento delas. Agora, a gente vai tirar a medida do nosso perímetro e definir o tamanho dos nossos espelhos. Então, você vai tirar a medida com a fita assim, em pé, e não é da parte de fora, mas da linha de dentro, e não da margem da costura, ok? Ó, não de fora, mas sim dessa linha de dentro. E aí, você vai tirar toda essa medida certinha, tem que ser exata, porque é aqui que a gente vai definir a largura dos nossos espelhos. Então, eu já coloquei aí a medida que deu, no caso, nesse 1/4, certo? 1/4 da nossa medida, 18,5. Aí, vezes 2, 37. Isso é a metade da nossa medida. Então, 37 é a medida do nosso espelho. 37 o espelho da frente, 37 o espelho de trás. E agora, a gente tem vezes 4, que é a medida do perímetro completo, ok? Então, na hora de fazer o vivo, você vai precisar dessa medida. E aí, você corta com um pouquinho mais para não faltar. Com o nosso molde original, agora a gente vai tirar o molde do EVA, que é a parte que nós vamos estruturar. Então, você vai copiar a metade aí do seu molde, como você tá vendo, e a outra metade, completando todo o seu retângulo. Ó, tá vendo aí? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai diminuir toda a volta. Então, a gente vai fazer primeiro na metade, 2 centímetros, que você vai diminuir tanto de um lado quanto do outro. Traço o meio, pra ficar mais fácil. 2 centímetros também na lateral, como você tá vendo aí no vídeo. Traçou o meio. E 2 centímetros também nos cantinhos onde faz a curva. Então, você vai fazer um novo traço com essa medida, 2 centímetros a menos do tamanho original. E aí, nós vamos espelhando as partes para ficar tudo igual. Retraça tudo aí bonitinho, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, com uma caneta que fica fácil para você visualizar. E aí, você vai cortar essa parte, esse 1/4, e nós vamos espelhar do outro lado, ok? Do jeito que você tá vendo, ó. Observa que eu cortei naquela parte menor. Vou retirar o triângulo maior do papel para ficar mais fácil de manusear. Dobrou o meio do seu retângulo, você vai dobrar não só esse meio, como o meio do comprimento também. Aí, você vai cortar esse cantinho até a metadinha aí, ó, como você tá observando, e espelhar para o outro lado. Como que a gente vai fazer isso? Dobrando, como você tá vendo, ó. Vamos dobrar também de comprimento, fazendo como fosse um X, né? Dobra o comprimento e dobra também a largura. E aí, você vai retraçar as partes que você já vai ter aí espelhada, ó. Espelhou um lado e retraça. Aí, você vai cortar essa parte também, que você já vai ter o meio do molde.
A mesma coisa que nós fizemos lá no início. E aí, dobrou de novo e é só copiar o outro lado. Serve como um gabarito, você vai copiando e todos os lados ficam com a mesma medida. E aí, você já tem o quê? O molde da sua estrutura do fundo do bolso, que é onde a gente vai cortar o EVA, ok? Quando for pro corte, vai estar tudo prontinho, não precisa ficar tirando medida. Aí, ó, essa é a parte do EVA. A mesma coisa que nós marcamos aonde vai ser a bailarina, a gente marca também nesse molde. Como você tá vendo no vídeo, ó, pega o molde do fundo da bolsa, onde você fez as marcações das bailarinas e faça um furo com o agulhão. Perfura bem para que você possa usar como gabarito também. Assim como a gente marcou em um, a gente vai marcar também no molde do EVA, ok? Dobrou, ó, não deixa sair do lugar e é só remarcar aí aonde a gente vai fazer os furos. E a gente já tem o molde do fundo da bolsa e o molde também da estrutura do fundo da bolsa. Marcou com o agulhão as 4 pontinhas e aí fica prontinho pra gente fazer o corte das nossas peças aí, das partes da nossa bolsa. Pegamos um pedaço aí de molde e vamos fazer o nosso espelho, o molde do espelho. Lembra que nós definimos lá quando tiramos a medida do fundo da nossa bolsa? Então, o nosso espelho vai ter 37 de largura por 30 de altura. Tem que ficar bem esquadrado para não ficar torto, ok? Não pode ficar torto. Então, ó, a parte maior e a parte menor. 37 por 30 de altura. Você vai fazer um retângulo, assim como você tá vendo aí no vídeo. Esse vai ser o espelho tanto da frente quanto da parte de trás da nossa bolsa. E o mesmo espelho nós vamos usar para cortar o forro, definir o bolso, marcar aonde a gente vai colocar a etiqueta, marcar onde a gente vai colocar as alças. Então, tudo vai constar nesse molde, que é o espelho principal. Lembrando que todas as medidas estará na descrição desse vídeo, certo? E lá no final também tem um link para você nos acompanhar lá no Instagram. Ó, marcamos todas as medidas necessárias. 37 por 30, nós temos o nosso retângulo, ok? Aí você marca, ó, 30 por 37, para você ver quanto tem de medida a sua base, ok? 30 é a altura, 37 é a largura da nossa peça. Do jeito que você tá vendo aí no vídeo. Agora, nós vamos fazer o quê? Margem de costura. Antes disso, vamos estabelecer o meio da nossa peça. Então, 37 dividido por 2. 37 dividido por 2 e você vai colocar o meio. Tanto da parte de baixo quanto na parte de cima. E aí, você vai traçar uma linha aí no meio, para você saber exatamente onde está o meio da sua peça. Esse meio é uma diretriz onde a gente vai fazer as nossas marcações, então, tem que colocar o meio. Agora, na parte de cima, você vai descer 5 centímetros, como você está observando. E aí, a gente vai desenhar o colarinho da nossa peça. Como você tá vendo aí, esse colarinho vai ficar aí no desenho, mas também nós vamos depois fazer ele à parte. Então, o colarinho da nossa peça, e aí você escreve e vai identificando cada pedaço do seu molde. Agora sim, vamos colocar a nossa margem de costura. Se você não colocar a margem de costura, você vai perder tamanho na sua peça, ok? E nós já definimos o fundo nessa medida, então tem que colocar a margem de costura. 7 milímetros de margem a mais, que é onde a gente passa a costura, lá na máquina. Tem pessoas que utilizam 1 centímetro, outros utilizam meio centímetro, no caso, aí a metade de 1 centímetro, fica aí a seu critério, ok? Não tem problema. Eu gosto de usar 7 milímetros. E aí, vai traçando toda a sua margem de costura. Nós temos o vídeo dessa reguinha no Reels lá no Instagram e tem também aqui no YouTube. Então, dá uma olhadinha lá no canal que você acha. É bem facinho de fazer com papelão couro, ok? Não precisa comprar régua de margem, não. Você mesmo faz a sua
e vai usar por muito tempo. Traçou toda a margem de costura, ó lá, ó, tá vendo? São essas sobrinhas aí. Nessa linha, agora a gente vai descer 4 centímetros e definir aonde vai ficar o bolso embutido. 4 centímetros da linha, você vai traçar uma reta de 20 centímetros, 10 para um lado do meio, 10 para o outro lado. E aí, você vai fazer um retângulo na largura de 1 centímetro, como você tá vendo aí no vídeo. É um retângulo que vai representar o nosso bolso, tá? Onde vai ser colocado o zíper. Desenhou, traçou o seu retângulo, você já vai ter definido aonde vai ficar o bolso, ok? Dessa maneira como você tá vendo aí no vídeo. Vai fazendo as suas anotações, porque só de cabeça a gente não lembra não, viu? Não confia na memória. Bolso interno, tá vendo? Esse bolso é interno para dentro do forro. Agora, a gente vai marcar onde vai colocar a nossa etiqueta. Então, ó, a partir dessa linha, marca 1,5 centímetro e 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. E faz uma pequena linha, assim como você tá vendo, ó. A minha plaquinha é assim, ó, mais ou menos 1,5 centímetro. Então, eu coloco em cima e marco. Você coloca aí conforme você usa a etiqueta, tá bom? O importante é marcar sempre antes de ir com a peça para a máquina. Quando você chegar lá para costurar, já tá tudo definido. Agora, nós vamos marcar uma margem de costura, porque nós vamos usar esse mesmo molde para cortar o forro, ok? Toda a parte de baixo vai ser o forro. A partir da linha principal, essa linha preta, que você tá vendo aí, a gente vai posicionar a régua exatamente essa linha, você vai fazer uma margem de 7 milímetros, que é a margem de costura. No caso, o nosso molde vai ser cortado a partir dessa linha de margem de costura. Aí, você escreve, ó, margem de costura. Daí para baixo vai ser o nosso forro. E a parte de cima é colarinho. Por isso que nós vamos fazer o colarinho à parte, ok? Porque desse jeito não dá para usar as duas peças. Agora, nós vamos marcar onde nós vamos furar o nosso ilhós. Então, você vai marcar 9 centímetros do meio de um lado, 9 centímetros do meio para o outro lado. Como você tá vendo essa bolinha aí, marcou e marcou. E marcar bem no meio, 2 centímetros, também aonde você marcou os 9. Então, você vai posicionar exatamente nessa medida o seu ilhós. Vamos usar o ilhós número 3, ok? Tem aqui um furador. Esse furador é o número 13. E aí, você tira a medida, que dá mais ou menos 1,5. E aí, você mede a metadezinha lá, ó, pra cima e pra baixo, pra centralizar o desenho que nós vamos furar. 1,5 pra cima, 1,5 pra baixo, a metade de 1,5, na verdade. 7,2 milímetros. Você pode usar um compasso, ó. Fez a marquinha, só girar, ele vai fazer o desenho aí do círculo. Ou você pode usar também a régua, vai marcando os pontinhos, como nós fizemos lá na parte do fundo da bolsa, e vai desenhando o círculo. O importante é que fique bem centralizado, assim como você tá vendo. Marca com a régua o outro lado para ficar bem retinho. O importante, gente, é ficar bem certinho, tá? Para um ilhós não ficar para cima e o outro para baixo. Então, ó, com esquadros também você pode marcar, ó. Marcou lá, pega o compasso novamente e faz aquele círculo que nós fizemos, ok? Assim, a sua peça fica toda certa, tudo dentro dos conformes, dos padrões, ok? Se não fica um para cima, outro para baixo, fica feio. Marcou aí com a caneta, depois a gente vai tirar esse papel e vai ficar um buraquinho mesmo. Desse jeito aí, ó, ok? Tá tudo certo. E vamos recortar o nosso molde. Tirar todo esse excesso aí, ó. Coloca a régua na linha da margem de costura e vai tirando aí os excessos. Você pode usar o estilete, pode usar a tesoura, você pode usar um cortador circular. Não tem problema, use o que você tem. Eu gosto muito de usar o estilete, que eu acho que ele facilita bastante.
E a ponta dele, por ser bem fininha, vai nos cantinhos aonde o cortador circular não vai, ok? Então, ó, como você tá vendo, o nosso espelho tá praticamente pronto. O molde, né? O molde do nosso espelho principal está praticamente pronto. É assim que a gente trabalha aqui, sempre com modelagem, ok? Nesse momento, você tem que fazer anotações. Então, você escreve, ó. Vamos definir o EVA. EVA é o que vai estruturar, ó. EVA 28 por 35. É um retângulo. Aqui a gente vai colocar, ó, espelho principal. Tudo que você precisa saber tem que estar informado no seu molde. Porque a gente não lembra de tudo de cabeça. Então, se você não anotar certinho, na hora de cortar, você não vai saber o que é o que, ok? Então, escreve, deixa bonitinho. E toda vez que você precisar usar o molde, ele já vai trazer as informações corretas. Agora, o que nós vamos fazer? Tirar o colarinho. Lembra que nós falamos que ia tirar o colarinho? É só você pegar, ó, colocar ele em cima de outro pedaço de papel e redesenhar, ó, riscar, tá vendo? E aí, você usa a margem aí, ó, da linha de baixo, ok? Porque a gente vai precisar colocar margem de costura também, senão não bate. Então, ó, fez a linha, traçou a linha, só que você vai colocar margem de costura apenas na parte de baixo, ok? Porque quando a gente copiou o outro, já veio com a margem, então não tem necessidade de colocar margem de novo. Ó, aí, você passa a sua caneta aí na margem de costura, 7 milímetros, e aí, você já vai ter o seu colarinho pronto, ó. Cortou aí o excesso. Esse colarinho vai servir tanto para o espelho da frente, como para o espelho de trás. Se você já tem base de modelagem, você vai entender isso aqui, ó, vai com o pé nas costas. Cortou lá onde nós deixamos a margem de costura, e aí o seu colarinho tá pronto. Anota que isso aí é o colarinho da bolsa. Desse jeito, ó, você vai cortar esse colarinho 2 vezes. Deixa tudo separadinho e o seu molde, ó, está tudo batendo, tudo nos conformes. Desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Fica tudo certinho. Agora, você posiciona o colarinho por baixo da sua modelagem, lá onde você marcou, faz um furo onde você colocou a marca do ilhós, põe o colarinho embaixo e marca também, ó. Porque nós vamos fazer furo tanto no espelho como no colarinho, ó, ok? Então, tem que anotar certinho. E o nosso molde é exatamente isso. Espelho principal, fundo e colarinho. Vamos anotar mais algumas informações, como, por exemplo, a medida das alças. E aí, você precisa saber que você vai cortar alças com essa medida. Nesse caso, serão 4 alças de 68 centímetros por 3 de largura. E aí, você vai anotar, ó, 4 vezes você vai fazer esse corte, ok? Porque são 2 alças e em cada alça vai 2 cortes desse. E agora, a gente vai cortar a nossa bolsa. Separa o seu material. Posiciona o seu molde, como você tá vendo aí no vídeo. Use pesos para que ele não saia do lugar. Aí são pedaços de pedra de pia quebrada. Você pode usar o que você tem, ok? Posiciona e vai cortando, como você tá vendo aí no vídeo. Bem rente. Você vê que a faca ou estilete te dá a possibilidade, ó, de ir nas pontinhas, no cantinho e ficar perfeito, ok? Então, ó, nós estamos aí cortando o nosso primeiro espelho e já tá ficando, ó, desse jeito. Esse é o corte do nosso primeiro espelho, mas você também pode cortar ele dobrado, tá? E aí, você já corta os 2 espelhos de uma vez só. Ó, observa bem que os pezinhos não deixa ele se mover. E aí, fica torto, ok? Então, tem que colocar o pezinho, tá bom? E aí, você tem o primeiro espelho já cortado. Vai ficar desse jeito. E a mesma coisa nós vamos fazer com o outro. Agora, nós vamos cortar os nossos espelhos.
tanto da frente como de trás. Você pode dobrar o seu material sintético e cortar os dois de uma vez, mas aqui nós vamos fazer um depois do outro. Como você está vendo aí no vídeo, posicione certinho o seu molde. O ideal é cortar no fio do material, ok? Para ficar melhor, para não ficar esticando na hora de costurar. Mas você corta aí conforme você tem disponibilidade de material. Como você pode ver, nós cortamos as duas partes, tanto um quanto o outro, ó, são partes iguais, frente e trás. E agora a gente vai cortar as alças. Ó, como tá anotado aí no nosso molde, são 4 cortes de 68 por 3. E aí você tá vendo, eu vou acertando o canto para não ficar torto. Então, se o seu material tiver alguma sobra e ele tá fora do esquadro, você precisa alinhar aonde você vai fazer o corte, ok? Senão depois as alças ficam tortas e repuxando. Então, acertou aí o cantinho, deixou tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Vamos cortar 4 tiras de 3 centímetros por 68. Então, se tem 3 centímetros e são 4, nós vamos fazer 4 vezes 3, que vai dar 12. E aí, a gente já faz um corte de uma tira com 12 centímetros de largura, como você tá vendo aí no vídeo. Posiciona a sua régua, corta a tira de 12 centímetros de largura. Aí você pode dobrar o seu material sintético do jeito que você tá vendo aí, para ficar mais fácil. Primeiro, você mede os 68 centímetros antes de dobrar. Colocou 68 centímetros de medida, aí você alinha com o esquadro, do jeito que você tá vendo aí, para que as alças fiquem certinhas e bem retinhas. Aí, dobrou no meio, pega sua régua novamente e você vai fazer 4 cortes de 3 centímetros. Como você tá observando aí, ó. Posicionar a régua, a mão tem que ser bem firme nessa hora. E corta aí 4 tiras de 3 centímetros. Por isso que a gente já fez o corte com 12, ó. Pra não ter que ficar, corta uma, corta outra. Ela dobrada desse jeito fica mais fácil, ok? Todo esse conteúdo você pode ver também mais acelerado ou mais devagar, tá? É só clicar aí nas configurações aí embaixo no vídeo do YouTube e colocar do jeito que você quiser. Agora a gente vai fazer o colarinho. Também são 2 cortes, ok? Pega o seu molde e corta aí como você tá vendo. Corta o colarinho tanto da parte de trás como também da parte da frente. Lembrando que nós temos todas as medidas, tudo na descrição do vídeo, ok? Material que você vai precisar para fazer essa peça, tá tudo na descrição do vídeo. E lá no final da descrição tem um link, que é o nosso Instagram, que você pode nos acompanhar aí mais no dia a dia. Lá tem bastante dica nos stories, viu? Não perca. Vai lá, clica no link e segue a gente lá também nessa rede social. E aí, como você tá observando, ó, tiramos o segundo corte do colarinho. Estou usando a minha faquinha, mas você pode usar o estilete. Em alguns momentos do vídeo você vai ver usando o estilete. Não tem estilete nem a faquinha? Corte com tesoura ou com cortador circular. Use o que você já tem. Agora a gente vai cortar, ó, o fundo da nossa bolsa, como nós já temos já no molde. Então, coloque esses pezinhos aí, que são pedaços de pedra. Isso aí foi de uma pia quebrada. Você pode encontrar também nessas marmorarias que eles te dão sem te cobrar nada. Você faz de peso. Então, coloque o pezinho para eles não ficarem se mexendo, não andar. E aí, você faz todo o corte bem certinho. Eu te aconselho a usar a faca ou o estilete, porque aí te dá mais precisão nos cantinhos. Como você observa aí, ó, nos vídeos, a gente consegue fazer os cantinhos com bastante precisão, ok? E aí, não precisa riscar e depois cortar. Você acaba ganhando tempo e produtividade. Ó, faz as marcações da bailarina que a gente vai colocar no fundo da bolsa. E aí, a gente vai para a próxima etapa. Já temos aí os nossos espelhos, como você pode observar, o fundo da nossa bolsa e as nossas alças também, que já foram cortadas 4 vezes a mesma medida, e também o colarinho. Mais para frente a gente vai cortar o vivo, tá? A gente vai encapar o nosso vivo. Então, isso é o que a gente precisa por enquanto.
Vamos também fazer as marcações da onde a gente vai cortar para colocar o nosso ilhós. Então, pega o seu molde, que você já fez a marcação, lembra que você fez a marcação? No caso, eu aí só furei o molde, tá? Recortei o buraco. E aí, a gente usa como um gabarito para marcar aonde a gente vai fazer o nosso próximo, o nosso corte, na hora de colocar o ilhós. Já marca também sua etiqueta. Para isso que a gente faz tudo isso lá no molde. Que aí agora você não precisa ficar tirando medida, já tá tudo certinho. E bora pro próximo. Esse é o nosso fundo, ó. Já estamos aí com ela marcadinha. Vamos fazer furinhos para passar a nossa bailarina. Então, você faz o furo em todas as marcações que você anotou no fundo da sua bolsa, como você tá vendo aí no vídeo. A gente vai cortar agora o nosso EVA, ó. São 2 vezes de 28 por 35. Então, você vai pegar o seu EVA de 2 milímetros e fazer 2 cortes, porque nós temos 2 espelhos, frente e a parte de trás. Então, é só repetir o que você fizer em um, você vai fazer no outro, ok? Como você tá vendo aí no vídeo. Usando certinho o esquadro, coloque aí as medidas e corte o seu EVA. Você pode usar um outro material que dê estrutura, mas eu gosto de usar o EVA de 2 milímetros. Na hora de desvirar não é difícil. E depois a gente aquece com o aquecedor, ele tira os amassados e fica bem bonita a nossa peça. Fica rígida, fica estruturada, fica mais chique. Então, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó, é só cortar 2 pedaços da mesma medida de EVA. Ó, já temos os 2 pedacinhos aí cortados. Então, é a parte da frente e a parte de trás da nossa bolsa, que ela vai ficar bem estruturada. Agora, a gente vai cortar o EVA do fundo, que é também a estrutura do fundo da bolsa. Então, geralmente, eu uso o EVA de 2 milímetros. A maioria das minhas peças aqui que eu estruturo, eu uso o EVA, tá? O couro, o recouro, às vezes eu uso quando é peças que não vão ser desviradas, porque ela amassa demais e depois não volta. Então, vamos usando aí o EVA de 2 milímetros. Como você tá vendo, ó, essa é a parte do fundo. Nós já fizemos o molde lá atrás, então fica fácil. Também vai anotar os furinhos aí da bailarina, como você tá observando. E aí, a gente vai colar esse EVA no material. E agora, a gente vai fazer o quê? Aqui, ó. Vamos observar que eu deixei a margem no nosso molde. Então, você vai dobrar em cima daquela margem que eu deixei para o forro. E a gente vai aproveitar esse mesmo molde para cortar o forro. Como você tá observando, ó. Vai dobrando. Por isso que a gente também tirou o colarinho, tá? Então, não se preocupe, que o colarinho nós também já fizemos o molde. Então, a partir dessa dobra, você já tem aí o molde para cortar o seu forro. Também as outras informações, como bolso, posicionamento, tudo certinho. Então, você vai pegar esse seu molde e vai colocar em cima aí do seu forro. Nós vamos dobrar já em 2 e já cortar as 2 partes. Estou usando um suede, ok? Parece um veludinho. Eu gosto muito desse material para fazer forro. Acho que a peça fica bonita, charmosa, fica chique e também aconchegante. Ok? Dobra aí em 2 partes, o suficiente para cortar as 2 e vamos fazer o corte. Posiciona certinho, coloca os pesos para não sair do lugar. Você pode também usar o estilete nesse momento. Sempre apoie com o polegar o tecido embaixo, para que ele fique pressionado. E quando você puxar a faquinha, ele não repuxe. Então, ó, usa o polegar, segura a ponta e vai descendo com a sua faca. Ou o estilete, ok? Se não quiser usar dessa forma, pode riscar e cortar com a tesoura. Ó, vamos usar o estilete agora, ó. Apoia com o polegar em cima e puxa com o estilete. Apoia com o dedo assim, ó. Pode ser também a outra parte das mãos.
e vai puxando até que se solte. Não mude nada enquanto você tiver certeza que teve tudo cortadinho, bem certinho. E assim ficou o nosso forro. Agora a gente vai marcar aonde a gente vai fazer o bolso. Ó, fizemos os furinhos já no nosso molde. E ó, posiciona em cima do seu forro. Você vai pegar uma caneta de sintético ou uma canetinha que não fique aparente. Pode ser essas canetas mágicas. E vai marcar onde você fez esses furinhos aí no seu bolso. Essas marcações vão servir como guia na hora de prender o bolso. Então, é muito importante fazer as marquinhas, ok? A mesma coisa nós vamos fazer no outro lado do forro. Porque essa bolsa vai 2 bolsos. Um embutido com zíper e o outro bolso solto. Que a gente também já marcou na nossa modelagem, ok? Então, faça aí as suas marcações. Risque esse quadradinho do bolso, tanto num lado quanto no outro. E lá na frente vai ficar mais fácil. Agora, o que que nós vamos fazer? Cortar também essa parte do fundo do forro, que é a mesma coisa do fundo do material principal. Então, é só colocar em cima aí do seu forro que você escolheu para usar e cortar também. Aí, como você tá vendo, estou usando a faca, mas poderia ser o estilete. E aí fica a seu critério o uso do estilete ou não. Aqui ninguém é obrigado a nada, ok? Você faz com o que você já tem. Porém, essas ferramentas vão facilitar aí o seu trabalho. Então, ó, do jeito que você tá vendo aí, cortamos o fundo da nossa bolsa. E agora você vai fazer piques nos meios. Tanto no meio aí das laterais, como no meio da parte da frente do seu forro aí, onde encaixa os espelhos do forro. Como você tá vendo dessa maneira. Agora vamos cortar o bolso 23 por 32. Então, como a gente vai cortar o bolso dobrado, então não vai ser 32, vai ser 16. 16 com 16 é 32. E aí, a largura vai ser 23. Correto? Como você pode observar aí no vídeo. Então, você vai usar o seu esquadro e já cortar na medida que nós anotamos lá no molde. 16 centímetros de altura por 23 centímetros de largura. Como você tá vendo aí. Você pode também fazer esse molde, tá? No papel de molde. E aí, ao invés de você usar a régua, você só posiciona o molde em cima e corta. Eu prefiro usar o molde, tá? Então, eu tenho os meus moldes, mas eu tô mostrando assim para você ver que também tem a possibilidade de usar a medida. E aí, você tem o bolso cortado. Esse bolso é aquele que vai embutido no zíper. Isso, ó, dessa maneira, ok? Agora, a gente vai cortar o bolso interno que fica aberto, ó. 22 por 16 duas vezes. A mesma coisa que nós fizemos no outro bolso. A diferença é que só muda a medida. 22 por 16. A mesma coisa você vai fazer para cortar. Então, coloca a sua régua aí, o esquadro, e risca 22 por 16 de altura. Cortando aí ele dobrado. Aí não precisa você fazer 2 cortes. Pode dobrar do jeito que você tá vendo aí no vídeo e fazer um corte só. 16 de altura e 22 de largura. Na hora que a gente fizer a costura, você vai entender o porquê nós cortamos assim dobrado. Vai facilitar lá na frente o nosso trabalho. Então, terminamos aí o corte do segundo bolso, que é o bolso que fica solto, ok? Agora, nós temos aí o fundo, o bolso embutido, o bolso que fica fora, que ele é um pouquinho menor do que o bolso embutido. Agora, você já aproveita e anota que esse é o bolso de fora, ok? Para não confundir. Escreve aí na parte do avesso, porque não vai ficar aparente quando a gente desvirar. E temos também já os espelhos, o forro dos espelhos.
Agora, o que nós vamos fazer? Colar o nosso EVA no fundo da nossa bolsa. Então, uma forma de você centralizar certinho, ó, é pegar o seu agulhão e colocar um pontinho com o outro de baixo. E aí você vai saber exatamente aonde fazer esse risco. Esse risco é uma marcação, para que a gente passe a cola e cole o EVA no lugar bem certo, para não ficar nem a mais para um lado, nem para o outro. Nesse momento você vem com a cola de contato. É necessário ser cola de contato, tem que ser uma cola que cola e cola para sempre, ok? Quando é só para costurar algumas coisas, dá para usar a cola de contato, a fita dupla face comum, tá? Mas aí precisa ser uma cola que cola e fica para sempre. Tem cola de fita dupla face de cola de contato também, aí no mercado. Eu não costumo usar, mas eu sei que tem. Aí passa a cola também no EVA. Acabou, né, a cola de contato trabalha com as duas superfícies passada cola, né? Ela dá o, ela faz o efeito quando as duas superfícies estão de cola. E aí você tem que esperar ela secar um pouco. Secar um pouco não, secar totalmente. E aí ela tem o efeito dessa cola permanente. Então, tanto um lado quanto o outro, ele vai ficar transparente, aí dá para você colar. Agora a gente vai pegar aquelas tiras que nós cortamos de alça, passar cola também, ó, em todas elas, como você tá vendo aí no vídeo. Vamos repetir esse processo em todas as alças, ok? Dê uma aceleradinha aí para não ficar tão cansativo o vídeo. Sempre que a gente der uma acelerada, é para não ficar muito maçante, ok? Então, como o processo é o mesmo, é só repetir aí nas outras alças, passando a cola em toda a superfície da alça, tá? No lado avesso. Porque nós vamos dobrar e colar. De 3 centímetros, ela vai ficar com 1,5. Como você vai ver aí para frente. Enquanto a cola vai secando nas alças, já secou a do fundo, a gente já pode colocar o nosso EVA aí no fundo da nossa bolsa, como você tá vendo aí, ó. Passa bem a mão, aperta certinho para não ficar bolha. E aí você já marca onde você vai furar para pôr as bailarinas. Por isso que tem as marcações, ok? Então você vai pegar aí um agulhão ou a ponta da sua faquinha e dar um leve picote. É bem leve mesmo, cuidado para não cortar demais. E agora a gente vai colocar as nossas bailarinas, ó. Como você tá vendo, ela tem duas perninhas que são abertinhas para fora. Então você vai pegar a ponta do alicate, pressionar para dentro e colocar. Pega também a ponta do alicate aí da outra pecinha, deixa ela juntinha e coloca. Aperta e coloca aí no buraquinho que você fez com a ponta da faquinha. Se você tentar colocar ele com a perninha aberta, não vai entrar. Então, ó, como você tá vendo aí no vídeo, é exatamente assim que você deve fazer e ela vai ficar dessa maneira aí. Enquanto isso, a gente pega 4 pedacinhos de retalhos de material, sobrinhas mesmo. Faz um cortezinho. Aí eu tô falando muito no diminutivo, gente, eu tenho que parar com isso. Faz um corte e coloca aí esse retalho que vai servir de reforço. Pega outro retalho, faz um piquezinho aí com a ponta da faca, ou com o próprio agulhão também dá para fazer. E aí você coloca como reforço. Tudo isso é para garantir o seu trabalho, né? Dar qualidade aí para o seu trabalho, ok? E assim vai ficar as nossas bailarinas. Pega uma fita crepe e protege a ponta delas, porque você vai manusear, vai colocar na máquina de costura, então vai ficar para lá, para cá, para não arranhar, ficar feiosa antes de chegar para o cliente. Você protege aí com fita crepe, ok? Depois você remove tudo e aí vai proteger a sua peça. Agora a gente vai abrir aquelas perninhas que nós colocamos fechadas. Pega o alicate, ó, empurra a ponta do alicate, ele vai abrir um pouco mais. Aí você vem e com um lado, puxa para um lado e o outro lado da perninha para o outro. Desse jeito, ó. O grampinho vai ficar aberto. A ponta do alicate vai servir para abrir e depois você separa as duas perninhas aí da bailarina, como você tá observando aí no vídeo. Pressiona que ele abre, tá vendo? Aí põe uma perninha para um lado e a outra haste aí para o outro.
Tem as palavras bonitas, né? Bom, terminou todo esse processo aí com as bailarinas, vai proteger também com fita. Essa fita você não vai tirar, tá? Porque como é ferro, e isso é pontiagudo, o ideal é proteger. Então, bate primeiro aí com o martelo, coloca um paninho lá embaixo para não estragar a sua peça. E aí você vai pegar a fita crepe e vai colocar em todas essas partes de ferro aí da bailarina. Só que essa você não vai tirar. Essa você vai deixar aí. Você quer que eu te proíba de ficar no Depois o celular? forro vem por cima e vai ficar isso tudo por baixo do forro, ok? Isso é para evitar que essas pontas aí causem algum atrito e rasgue o material. Ok? Vai ficar dessa maneira e assim vai estar o fundo da nossa peça. Agora nós vamos fazer um gabarito para fazer a dobra da ponta da alça, que é um tipo de acabamento, ok? Se você não quiser fazer esse processo, não tem problema. Você só dobrar. Quando você for costurar, você pode usar o método que você já está acostumado aí. O que a gente pegou? 3 centímetros de largura, exatamente os 3 que é a nossa alça, ok? Deixa as pontas retinhas. E o que a gente vai fazer? Ó, observa bem. Para que a gente tenha aquele acabamento que a gente faz, você vai ver lá na frente, um acabamento bonito, você vai dobrar a parte de cima, fazendo uma marcação. E agora, dobrar as laterais, como se você estivesse dobrando a alça da sua bolsa, ó. Metade para um lado, metade para o outro lado. Fez a marquinha, agora a gente vai riscar um triângulo aí. Que depois esse molde vai servir como gabarito. Ó, fez o triângulo com a pontinha no centro do meio da sua alça, ó, desse jeito. Agora você vem e traz a ponta do triângulo até embaixo. Como você tá vendo aí no vídeo. Ó, vai ficar aí um triângulo maior. Só que quando a gente dobrar, vai ter o efeito que a gente quer, que fica aí o acabamento da nossa alça. Cortou. Ó, quando você dobrar, ele vai ter esse efeito aí, ó. Bem bonito, ok? Esse é o gabarito. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar na nossa alça e cortar. Simples assim, olha que maravilha. Vai fazer isso em todas as pontas, tá? Lá na frente você vai entender por que nós fizemos isso. E na verdade é para dar mais qualidade, ficar mais bonito. E a peça ficar bem mais acabada, ok? Não vai dobrar tudo, tá? É só a pontinha. Ou você começa dobrando as laterais, ó, como você tá vendo aí no vídeo. E vai ficar aquela sobrinha exatamente a pontinha que a gente tem que dobrar. Olha só. E aí ela vai ficar acabadinha desse jeito. Você pode aderir esse tipo de acabamento para todas as suas alças, viu? Fica muito bonito. Ó, vai fazer isso em todas elas, tá? São 4 alças, vai fazer nas 4 alças. No caso, serão 8 pontas, né? Cada alça tem 2 pontas. Nós temos 4. Então, vai fazer isso em cada ponta. Ok? Assim como você tá vendo aí, ó. Vai até o final. E lá no final, você vai fazer o mesmo procedimento que você fez lá no início. Vai batendo com o martelo. Se você não quiser bater com o martelo, você pode usar alguma outra ferramenta que você tiver, ok? Fez a dobrinha, dobrou a ponta e nós temos aí a nossa alça somente colada. Depois ela vai ser costurada. Vai fazer isso nas outras e nós teremos aí tudo prontinho. Agora, para facilitar na hora de marcar, posiciona todas elas uma em cima da outra, assim como você tá vendo. Pega o seu gabarito, coloca certinho aí, ó, e já corta. Olha que fácil. A mesma coisa você vai fazer nas outras pontas. Vai colocar todas uma em cima da outra e vai cortar. E aí você vai ficar com as alças dessa forma aí, ó. 4 alças iguais, no mesmo tamanho e com o mesmo acabamento nas pontas. Depois a gente vai passar cola de contato e prender uma na outra, assim, ó. E depois passar a costura. E aí teremos as nossas alças prontas. Agora a gente vai passar cola de contato nos colarinhos. Os colarinhos é onde vai o zíper. Então é necessário fazer esse passo a passo também.
vai pegar cola de contato, vai passar na beirada, tanto inferior como superior, dos dois colarinhos, ok? Um a gente vai fazer um virado e o outro a gente vai posicionar o zíper. Então, é necessário que você passe a cola. Aqui dá para usar fita dupla face também, não tem problema, tá bom? Passou aí a cola em cima, vai passar a cola também no outro colarinho, em cima e embaixo. Depois você vai entender todo o processo. E também vai aproveitar aí que tá com a cola, com a mão na massa, já vai passar cola também nos espelhos. Parte superior, aonde vai as nossas alças, lá em cima. Também vai passar cola aí na beiradinha. É a largura mesmo da ponta aí dessa garrafinha plástica, tá? Desse jeito que você tá vendo. Dá uma média aí de 1 centímetro de cola. Agora você vai passar cola no espelho pra gente colar o nosso EVA, ok? Como você tá vendo aí no vídeo, vai passando a cola em toda a superfície, não deixa lugar nenhum sem cola. Vamos dar uma aceleradinha aí, para no vídeo não ficar tão maçante. Então, esse processo é um processo extremamente importante, não pode deixar de passar cola, ok? E você que já chegou até aqui, não esquece de deixar aí um joinha para nós, né? Depois de tanto trabalho, não vai custar nada você deixar aí um like, ok? Deixa o seu comentário também. Ó, passamos cola no espelho e passa no outro também, ó. Aqui já tá praticamente passado em todo ele. Ó, 2 espelhos com cola de contato. Agora a gente vai passar a cola no EVA, a mesma coisa que a gente fez no espelho. Vamos dar uma aceleradinha e o mesmo processo que você fez no espelho de passar cola, você vai fazer também em um lado do EVA, como você tá observando aí no vídeo. Fez em um e também faz no outro, ok? A cola tem que ser passada tanto de um lado quanto do outro. Ah, mas eu vou passar só de um lado que eu tô com preguiça. Não vai dar certo. Então, ou faz o negócio direito, minha amiga, ou não faz, hein? Pelo amor do guarda. Prontinho, tudo passadinho. O que a gente vai fazer? Ó, tá vendo? Essa é a parte de cima. Vamos fazer o viradinho. Não é para fazer o virado na parte do fundo, ok? É só na parte de cima. Então, vamos fazer o virado, ó, aqueles 7 milímetros que a gente trabalha de margem de costura. Então, faz o viradinho, não vai até o final, deixa a pontinha aí, uma orelhinha pra cima, ó. Como você tá vendo aí. Lá na frente você vai entender o motivo. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa no outro. Enquanto isso, já aproveita e já cola o seu EVA. Centraliza certinho. Passa bem a mão. Tem até aqueles rolinhos de passar, né? Eu não tenho aqui no ateliê. Eu uso as mãos mesmo. E ele fica bem coladinho também. Se você tiver o rolinho, pode passar o rolinho. Passa bem a mão, ó, para não ficar nenhuma bolha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no outro espelho. Fez o virado de 7 milímetros, deixa aquela orelhinha lá na frente. Nas duas pontas, na verdade. Tanto uma quanto na outra. E faz o viradinho certinho. Usa o martelo para fixar. E aí você deixa o outro lado a pontinha também. Como você está observando aí no vídeo. Pegou o EVA, centraliza e cola o seu EVA. Tudo isso a gente já passou a cola, já deixou secar, ok? Tem que deixar secar. Enquanto você faz um procedimento, aí a cola já vai secando, beleza? Passa bem a mão, deixa a superfície bem coladinha, para depois não ficar feia a sua bolsa. Tem que pensar em todos os detalhes. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa etiqueta. Lembra que a gente fez a marcação? Aí, ó, para isso que servem as marcações do molde, ó. Aí, se não tivesse essa marcação, lá vai tirar medida. E não sei o que, para não ficar torto. Mede daqui, mede dali. Pois é, ó. Marcou, furou. Coloca um paninho embaixo para não judiar da sua etiqueta. Aí você vai abrir, colocar o gabarito que vem na etiqueta de metal. Ó, lá vem uma pecinha assim, ó, de ferro. E aí você vai dar uma marteladinha para ela ficar bem fixa mesmo. Ó, veja se tá correto, se não tá torto. Acertamos aqui. E vamos lá do outro lado novamente.
Ah, vamos pôr a régua para conferir. Prova dos 9, hein? Vamos lá. Na nossa época da escola tinha a prova dos 9, né? Tinha outro nome também, né? Essa prova que a gente fazia para conferir se estava certo ou não. Ixi, eu faltei muitas aulas de matemática. Olha só que legal. Nossa plaquinha colocada. E os nossos espelhos já com a estrutura aí dobrado. Agora vamos pegar o colarinho, fazer o virado, assim como nós fizemos o virado lá no espelho. Desse jeito que você tá vendo, ó. Um lado você vai colar inteiro, que vai ser colocado o zíper. E o outro lado você vai deixar aquelas duas orelhinhas, ó, levantadinhas as pontas, ó. Para fazer a costura quando for a hora certa. Então, virado de um lado, virado do outro, vai repetir esse processo no outro colarinho também, que é onde a gente vai posicionar o nosso zíper. Ó, viradinho de 7 milímetros, que é o que a gente usa aqui. Vai fazendo até o final. Esse lado você faz inteiro. E o outro lado você deixa as pontinhas liberadas. Uma média aí de uns 2,5, tá bom? E confere certinho se tá tudo batendo. As larguras, tudo certo. Faz o viradinho e deixa as orelhinhas aí, pra gente poder posicionar na hora da costura. Vai ficar desse jeito, ó. Um lado e o outro. É onde a gente vai pôr o zíper. Agora, a gente vai marcar no nosso colarinho um espaço, uma margem de 3 centímetros. Aqui eu coloquei 3 na régua, mas aí você vai colocar 4, ok? Porque depois de pronto eu percebi que é melhor 4 centímetros. Ó, ao invés de 3, deixa 4. Então, ó, você tá vendo que eu tô marcando 3, mas você pode deixar 4. Tanto de um lado quanto do outro, ó, nas marquinhas tudo certinho. Agora pega suas alças que você já fez a colagem, vai passar cola do lado que tem a emenda aí, tá? Onde você fez a dobra. O lado avesso, no caso. Ok? Passa cola em todas elas. Assim como você tá vendo aí no vídeo. Enquanto você vai passando cola nessas tirinhas, ela já vai secando. Então, vai fazendo todo esse processo. Depois você vai colar uma na outra. Tá vendo aí, ó? Dá uma aceleradinha. Passou cola no lado interno da alça. Que é onde vai ficar escondido, ó. Uma com a outra. Vai posicionando aí bem certinho para elas não ficarem tortas. Ó, vai colando até o final, ajustando. Ó, se ficar um tantinho diferente, ajusta, porque tem hora que o sintético ele dá uma esticadinha. É só reposicionar que dá tudo certo. A mesma coisa você vai fazer com a outra também. Agora a gente vai fazer a parte dos bolsos, ok? Pega o bolso de fora, o bolso embutido. E nós vamos aqui fazer algumas marcações, ó. Pegou o bolso embutido, fez um pique no meio. Aí você vai pegar o seu molde, como você tá observando aí. Deixa um espacinho de uns 3 centímetros. E marca com aquela marquinha que nós temos lá no molde, ó. É justamente aí que você vai fazer, traçar o bolso. Como você tá vendo aí no vídeo, ó. E aí você pega uma régua, aonde tá os pontinhos, e traça o bolso com essa caneta. Essa daqui é a caneta para sintético, que você precisa visualizar aonde você vai fazer a costura. Então, ó, traça aí o retângulo certinho. E a gente vai posicionar esse bolso em cima do forro, como você está observando, lá onde a gente fez as marcações. Aí você vai colocar cantinho com cantinho aí, ó, exatamente onde marcou. E aí você precisa pôr alguma coisa para prender, para não sair do lugar. Eu uso esses grampinhos aí, você pode usar alfinete. E aí a gente vai para a máquina de costura para fazer uma costura nesse retângulo aí. E fazer o nosso bolso embutido. Enquanto isso, vamos pegar os nossos colarinhos lá, que a gente já fez o virado. Você vai separar aí a medida de 40 centímetros de zíper, pra gente poder fazer o canal do zíper aí.
no caso, o colarinho da nossa bolsa. Vamos passar cola e posicionar. Como você está observando aí no vídeo, vai passar cola tanto na parte de baixo do zíper como na parte de cima. E lembra que a gente fez uma marcação de 3 centímetros lá atrás, né? Então, nesse momento, ao invés de usar 3 centímetros, pode usar 4. Vai ficar melhor, ok? Do jeito que você marcou no colarinho, tem que marcar no zíper, assim como você tá vendo aí no vídeo. Qual é o motivo? Nós vamos passar cola apenas entre essas marcações. Depois da marcação, a gente não vai passar cola nesse momento, ok? Então, vamos lá. Cola de biquinho aí nesse suporte de adoçante. Vai passar cola na parte que está toda virada, tá? Não é na parte que sobrou aquela orelhinha. É na parte que tá toda viradinha, somente até a marcação. Mesma coisa no zíper. Passa cola entre uma marcação e a outra. E a parte de baixo a mesma coisa, ó. Vai passar cola só entre aonde a gente fez aquelas marquinhas. Porque esse tipo de zíper, ele tem que ficar com uma sobra no final, ok? Então, vamos fazer o processo bem feitinho. Espera secar um minutinho aí. E a gente vai posicionar o nosso colarinho e o zíper. Assim como você tá vendo aí no vídeo. Então, ó, pega aquela marquinha, coloca em cima da marquinha do zíper. E vai posicionando aí, colando todo o seu colarinho. Deixa aí bem certinho, uma margem retinha. Se precisar, começa de novo. Tem hora que a gente tem que fazer mais de uma vez, não tem problema. O importante é ficar um canal de zíper bem bonito, não ficar torto, tá bom? Para isso a gente usa cola, dá para refazer, tira, coloca de novo, não tem problema. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, ó. Põe a marquinha em cima da marquinha e vai posicionando o seu material sintético em cima do zíper, observando aí, ó, que as medidas estão certinhas lá no final, as duas pontas batendo certinho, e cola, separa essa parte onde não vai ser colado, tá bom? E aí a gente vai fazer, vamos para outra etapa. Pode colocar um clips para segurar, e aí a gente vai destacar o nosso zíper. Então, coloca aí um grampinho e destaca o zíper, tanto a parte de cima como a parte de baixo. E aí a gente vai agora colocar um pinguinho de cola aí nessa dobrinha, ó. Porque ele precisa ficar dobradinho assim, que é o final do zíper, ok? Então, você vai pegar um grampinho, fazer a dobrinha e colocar ele bem certinho na marca que nós deixamos. Para facilitar, vamos colocar cola aí nesse lugar. Eu uso a colinha instantânea mesmo. Como você tá observando, ó, põe um pinguinho só já é o suficiente. Tanto em um lugar, como você põe no outro também. Já põe o grampinho e deixa que ela vai colar e ficar bem coladinha. Na hora de costurar, vai facilitar. Não vai ficar saindo do lugar. Deixa assim e faz a mesma coisa na parte de cima. Coloca um pinguinho de cola, acerta aí a curvinha para ficar bonito. Tem que ficar bonito, o acabamento bonito. E tudo bem certinho, um juntinho do outro, para não ficar um para lá, outro para cá e ficar torto, ok? Deixa aí secando, depois a gente volta de novo para fazer a parte do forro. Enquanto isso, o que nós vamos cortar? A capa do nosso vivo, ok? Esse fundo deu um perímetro de 70 e poucos, quase 80 centímetros. Então, nós vamos precisar aí de uma tira de 2,5 por 80 centímetros para sobrar, né? Não correr o risco de quando você estiver fazendo o vivo, faltar um pedaço. Agora, a gente vai voltar no colarinho e colocar o nosso forro com cola ainda, tá? Só depois a gente vai fazer a parte da costura. Então, vira aí ao contrário. Nós vamos passar cola nessa parte onde tá o zíper. Do lado avesso, você vem com um fiozinho de cola,
como você tá vendo aí no vídeo. E vamos posicionar o nosso forro. Pode fazer com a sua mão mesmo. Bem aí ao contrário, sem passar cola lá no final do zíper, tá? Não esquece. Então, ó, essa é a parte do avesso do canal. E aí você vem colocando o seu forro do jeito que você tá vendo no vídeo, ó, a parte de cima, lá encostando no avesso do zíper. E aí no final, tem que bater a costura, a margem certinha lá, ó. E aí você vem, passa cola lá na parte que ficou sem cola. E aí coloca o forro, sem pegar no zíper, tá? O zíper não pode ser colado. Ele vai ficar levantadinho pra cima. Você vai ver quando a gente desvirar. Vai ficar bem mais claro. Observa só. Aí você pode desvirar, ó. Tá vendo que o fundo, o finalzinho lá do zíper ficou levantadinho, ó. É onde a gente vai passar o nosso cursor e fazer o acabamento. E a mesma coisa você vai fazer do outro lado. Observando sempre aí os limites para não passar cola demais. Esse aí, ó, eu passei cola demais, ó, tá vendo? Aí eu vou limpar, porque passou um pouquinho. Tirei um pouquinho aí da cola e a gente vem e posiciona novamente o nosso forro. E a minha cabeça fica aparecendo. Ó, passa lá no finalzinho, levanta o zíper para não colar o zíper. E vem posicionando certinho, porque tem que bater os limites aí. Bem direitinho, ó. Desse jeito. Ficou bonito, né? Agora a gente vai costurar. Aqui na montagem, a primeira coisa que nós vamos fazer é encapar o nosso vivo. Aqui eu esqueci de passar cola no vivo, tá? Mas passa cola que é melhor. No material sintético. Aí quando o macarrãozinho encostar, ele fica bem certinho. Fecha o vivo, encapando ele, pode ser num ponto 5, tá? Não tem necessidade de ser num ponto menor. Você só tá fazendo uma costura aí de segurança. E fechou aí, encapando o seu vivo. Vai ficar dessa forma. Agora, você vai pegar o zíper, para que a gente possa colocar no bolso. Pegou o bolso, que você já deixou tudo certinho aí, ó, montadinho. Vai fazer uma costura aí onde tá o desenho, da onde a gente fez aquele risco, aquele retângulo, ok? Subiu, dá 3 pontinhos, vira de novo, vai até o final, e depois desce novamente, e dá 3 pontinhos também. Terminando aí, voltando e fazendo um retrocesso de 2 pontos. Terminou essa parte, a gente vai abrir esse vão do zíper. Com a tesoura, você pode dobrar ele ao meio, fazer um pequeno corte aí, ó, para que a sua tesoura possa entrar. Aí você corta lá no final, você vai fazer um cortezinho de quina, como fosse um triângulo. A mesma coisa do outro lado. Pontinha de quina, fica um pequeno triângulo, desse jeito. E aí você vai passar toda essa parte pro outro lado, que no caso, o lado avesso do seu forro. Desse jeito que você tá vendo aí no vídeo. Dá uma vincada com a unha mesmo. Passa assim o dedo para que ele possa vincar e a costura ficar assentada. Mas nós vamos usar aqui fita dupla face. Com certeza vai facilitar na hora de colocar o zíper, ok? Então, a fita que nós vamos usar é de 2 milímetros. Vira do avesso, pega a fita, põe na parte de cima, aquela partezinha menor. Pressiona bem a fita para que ela grude bem aí na hora de você tirar a outra parte, ela não saia junto. Pode ser uma pontinha de alfinete, tira a parte branca da sua fita e aí você cola essa parte de cima do forro, do fundo do seu bolso, ó. Do jeito que você tá vendo aí no vídeo, ó. Colou, já ficou certinho. A mesma coisa embaixo. Pega a fita, coloca aí na parte de baixo do bolso, como você tá vendo, pressiona bem a fita para que ela grude bem aí no tecido. Não deixa fazer prega, tá? Deixa bem esticadinho. Aí você vai tirar a película da fita e baixar a parte do bolso, deixando
tanto a parte de cima como a parte de baixo, bem alinhada, bem assentada. Vamos para colocação do zíper. Aqui tem um truque que você tem que observar bem, ó. Viu como ficou bonito? Tira as preguinhas, ó. Aqui ficou umas preguinhas. Arruma para ficar tudo bem certinho com o seu bolso. Dessa maneira, vai ficar perfeito. Você vai pegar o seu zíper, colocar atrás, vira do outro lado, como você tá vendo aí, ó, posicionou o zíper, coloca um alfinetinho para que ele não saia do lugar. O que você tiver fácil aí, alfinete, um grampinho, você que sabe. Aí virou, vai pegar o fundo do bolso e vai trazer para cima. Ó, desse jeito que você tá vendo aí no vídeo, rente ao zíper branco, como você tá vendo. Trouxe todo ele para cima, vai virar novamente e aí sim você vai começar a sua costura. Vai passar a costura reta, começando com 2 pontinhos de retrocesso e vai até o final do zíper, finalizando também com 2 pontinhos de retrocesso. Vai lá até o final. Pode ver que o forro tá virado para cima. Desse jeito, ó. Assim o seu zíper não fica aparente quando você terminar o serviço. Tira, corta a linha, fecha o bolso, aí você vai desvirar e colocar essa parte para baixo novamente. Dobrou, encaixou com a parte de cima, agora a gente vai fechar a parte de cima. Pode pôr também um alfinete para que ele não saia do lugar. Prende as 2 pontas. E aí, a gente vai fazer o fechamento do bolso. Continua lá onde você parou, com 2 pontinhos de retrocesso. Vai virar, vai subir 3 pontos, no máximo 4, e vai virar novamente, indo até o final do seu bolso. Numa linha reta, com cuidado para não sair fora da costura, e vai até o final. Virou, 3 pontinhos, vai virar novamente e terminar com 2 pontinhos de retrocesso. Seu bolso está colocado e bem bonito. Agora, o que nos falta aqui fazer é fechar as laterais do bolso. Não esquece de fechar, hein? Senão ele vai ficar aberto. Levanta a lateral, se tiver um pouquinho de cola aí, você tira e fecha a lateral de um lado. Fechou de um lado, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Fechando as 2 laterais do seu bolso. Aí você queima o zíper com isqueiro, a pontinha dele, para que ele não desfaça aí, né? Porque às vezes ele desfia um pouquinho e começa a se desfazer. Fez isso com o isqueiro, seu bolso está colocado, tá pronto. Olha só como fica, bem bonito, bem profissional. E aí, a gente tira as pontinhas de linha. Olha o avesso tá perfeito. Vamos fazer também o bolso da outra parte do nosso forro. Então, pega aquele bolso que você anotou, bolso de fora. E aí, você vai fechar e deixar só um pedacinho para desvirá-lo. Fez a costura da lateral, vem fazendo o virado e vai até o final, vira novamente e deixa um pedacinho sem costurar para desvirar. Você vai pegar, abrir a pontinha, vem com a pontinha lá do contrário e puxa que ele vai sair com facilidade. Já desvirando o bolso, acertando as pontas. Se for preciso, usa alguma coisa aí com ponta para organizar todas as pontinhas, deixar com os biquinhos certinho. E assim vai ficando o seu bolso, ó. Esse vãozinho que ficou aberto, arruma bem certinho a lateral para ficar retinha. E aí, você vai fechar, deixando o seu bolso totalmente fechado. Fechou, fez um retrocesso, já vira e rebate essa ponta, que é essa lateral, é onde vai ficar virado para cima, onde você fez essa costura, ok? Vai pegar o seu forro, lá onde você marcou as pontinhas, as bolinhas, lembra que nós fizemos as marcações? Você vai posicionar a ponta aonde você já passou uma linha de pesponto, uma costura de pesponto, e vai prender com o alfinete, como você tá vendo aí no vídeo.
Ó, prendeu, tira a pontinha de linha e aí vem costurando, ó. Vai fazer a costura em formato de U. Lateral, virou, vai fazer o fundo até o final e vai subir novamente num formato de U. Lembrando que nós já passamos uma costura na parte de cima. Quando chegar aí, vai virar e vai fazer uma segunda costura com o espaço exato do pé calcador da máquina. Aí ele vai ficar bem certinho. Usa o pezinho como guia. Vai fazendo a segunda costura, seu bolso vai ficar bem bonito. Aqui quase não dá para ver muita linha, porque a cor da linha é exatamente a cor do tecido. Agora, nós vamos pegar o fundo da nossa bolsa e aplicar o nosso vivo. Separe aí, dobre o seu fundo, e aí você vai fazer piques, como você tá vendo aí no vídeo, marcando tanto o meio da lateral, como o meio também da largura. Desse jeito, você já vai ter aí parâmetros para depois, quando for fechar a bolsa, a gente usar como guia esses piques. Colocou o seu material, pega o vivo, assim como você já tem costume de colocar vivo em espelhos de bolsa. Vai fazendo toda a volta, costurando bem rente a margem, e aí você vai fazendo as curvas com cuidado. Não deixa escapar, não deixa ficar torto e nem deixa ficar material de fora. Faça tudo bem rente. Se você preferir, use um guia de imã aí perto do seu calcador. Tira os excessos, corta aí a pontinha que tá a mais e vamos fechar esse vivo com o acabamento na cor do material. Tirou o excesso aí com a tesoura, como você tá vendo, o seu fundo da bolsa vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fechar as laterais. Pontinha com pontinha, comece pelo fundo, ok? Coloca as pontinhas certinha. Começa aí costurando, 2 retrocessos, nada além disso, para não desgastar o material. Vai até o final, aquela orelhinha que nós deixamos, ó, tem que bater a costura certinho. Vai e costura até o fim. Depois você vai abrir e dobrar, ó, essa costurinha aí, ó. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Comece pelo fundo, separe aí a nossa margem de costura, né? 7 milímetros. Vai até o final. Quando chegar no final, dá 2, 3 pontinhos para trás no retrocesso, somente isso. Faz a abertura dele aí, ó, e dobra, que vai ficar o acabamento dessa forma. E a nossa lateral tá fechada, vamos posicionar o fundo. Cuidado aí, ó, para colocar a parte do acabamento no lado, colocar no lado certo, que é o fundo da bolsa, ok? Na parte de trás. Aí você vai abrir e marcar também com piques esses meios, o meio tanto do espelho da frente como o meio do espelho de trás. Porque esses piques vão dando direção na hora de fechar o fundo da nossa bolsa. O mesmo pique da lateral do espelho tem que bater com o pique da lateral do fundo. E aí, eu troquei o pezinho calcador, coloquei um pezinho para vivo e vamos começar a nossa costura do fundo da bolsa. Vai devagarzinho, sem pressa. A parte reta é mais fácil. A parte que é essa curva, você vai dar 2 pontinhos e vai virando aos pouquinhos. Vai virando, dá 2 pontinhos, vai virando, vai virando. E aí, esse pique que você fez vai bater com essa costura. Abre as costuras para ficar bem acabado e a costura ficar bem assentada. Vai continuar fazendo a curva do mesmo jeitinho, dando 2 pontinhos e girando, 2 pontinhos e virando. E ele vai tomando formato. Parte reta vai até o final novamente. Quando chegar na outra curva, vai seguir o mesmo padrão. E os piques vão batendo certinho. Vai até a outra curva e vai virando e dando 2 pontinhos. Virando e dando 2 pontinhos. Nessa hora, mais cuidado ainda, porque a nossa peça já tá ficando toda fechada. Então, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Abra as costurinhas da lateral.
e vai fazendo o mesmo esquema. Com paciência que no final vai dar tudo certo. Se você seguir a modelagem certinha, quando você chegar aí, ó, no fechamento, não vai ter erro, ó. Fechou e a costura bateu perfeitamente. Fundo colocado, como você viu, ó. Tudo certinho, tudo batendo direitinho. Vamos aquecer a nossa peça com o aquecedor, com cuidado, porque ele esquenta. Se esquentar demais, ele derrete. Se derreter, ele tira a gravação do material sintético. Então, vai com calma. Vai desvirando a sua bolsa devagarzinho, sem pressa. Se precisar, aquece novamente, mas não fique demorando muito. Não deixe ela muito tempo assim amassada. Quanto mais rápido você virar, melhor. Ela vai desamassar com mais facilidade. E aí, vai acertando o fundo dela todinho, colocando o vivo no lugar certo. E aí, aqueça novamente, que ele vai saindo os amassadinhos. Aqueça por dentro, porque aí o próprio EVA vai amolecendo e tirando os amassados da peça. Eu, particularmente, sempre aqueço para desamassar na hora, depois que a gente desvira. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Lembra que nós colocamos o zíper lá no colarinho. Vamos fazer a costura de pesponto. Ó, pespontando por cima, você já vai prender o colarinho, o zíper e o forro. Assim como você viu, ó, prendeu já tudo, uma costura retinha, tudo certinho, perfeitamente. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cuidado para não prender o zíper, aquela partezinha que ficou solta. Começa do início, vai fazendo a costura de pesponto, usando o ponto 4, é suficiente. Vai até o final e termina com o retrocesso. Agora, a gente vai fechar as laterais do nosso forro. Alinhou certinho. Antes de fechar a lateral, nós vamos fazer o acabamento do zíper. Um retângulo de 4 por 6, e aí você passa cola de contato, dobra as pontinhas aí, como você tá vendo no vídeo, passa uma costurinha na lateral, fechando esse retângulo, esse pequeno retângulo que você viu aí. Passa a costura tanto numa lateral quanto na outra. Ele vai ficar dessa forma, ó, já com a ponta dobrada. E agora, a gente vai desvirar. Ele dá um pouquinho de trabalho, mas pegue alguma coisa que você vê que não vai furar o material e vai ajudando a desvirá-lo. Como você tá observando aí, ó, devagarzinho. Se quiser aquecer um pouquinho, facilita também. Pega a ponta desse... Eu tô usando aqui um ferro que a gente passa o elástico em algumas coisas, então ele não fura. E aí, ó, vou fazer a pontinha dele com cuidado, com a ponta aí da tesoura. Aí, ele ficou um retângulo assim, ó, pequeno, então tem que ter paciência para fazer, ok? Nós vamos encaixar no zíper. Vamos colocar o nosso cursor bem certinho. Observe que a primeira vez que eu coloco, ele não ficou alinhado, ficou torto. Vamos tirar e colocar novamente, bem certinho. Começa novamente do jeito que você sabe que ele termine lá na frente bem alinhado. Agora sim, ó. Tudo alinhadinho. A gente vai pegar um pedacinho de fita dupla face, ó, queima o zíper para não desfiar. Um pedacinho de fita dupla face para encaixar o acabamento. Primeiro fazer a dobra no zíper e depois encaixar o acabamento que a gente fez. É um pedacinho pequeno, tá? Ó, coloca aí na pontinha do seu zíper. Cola bem a fitinha dupla face. Cuidado para a ponta não desfiar. Tira a película com a ajuda aí de um material pontiagudo e dobra a pontinha fazendo como fosse um triângulo. Deixa as duas partes iguais para que fique alinhado. Desse jeito como você tá vendo.
Ó, alinha um lado e alinha o outro lado. Pega o acabamento que você fez, encaixa essa ponta aí dentro e nós vamos fazer uma costurinha também em formato de U, ok? Começa pela lateral, assim como você tá observando. Minha mão ficou um pouquinho na frente, mas não tem segredo, tá? Começa na lateral, quando chegar embaixo, vira, vai com cuidado para não passar do limite e sobe, terminando com 2 pontinhos de retrocesso. Como você observou aí, ele ficou preso e já deu acabamento para o zíper, ok? Tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo certo, nós vamos fechar as nossas laterais, porque a melhor hora de colocar o acabamento é nesse momento. Então, deixe para fechar as laterais depois que você fizer essa parte do acabamento do zíper. Uma lateral em cima da outra, inicia a costura com 2 pontinhos de retrocesso, vai até o final e termina também com 2 pontinhos de retrocesso. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, alinha as pontinhas, aquela orelhinha que nós deixamos, é agora que você junta e passa a costura, com ela aberta, ok? Vai até o final, cuidado para não prender o zíper, e lá, quando chegar lá embaixo, termina a costura com 2 pontinhos de retrocesso também. E agora, a gente vai prender o fundo, do mesmo jeito que nós prendemos o fundo do sintético, a gente vai prender do forro. Ó, abre, marca os piques, e aí você já posiciona lateral do fundo com lateral do forro. E aí vai passando a costura. Você vai ver que no final vai bater tudo certinho, assim como bateu no material sintético. Então, vai fazendo a curva devagarzinho. Quando chegar na lateral, abre as costuras aonde você fechou o forro e vai seguindo também nos cantinhos de pontinho em pontinho, até que você finalize toda a costura. Aí, na parte reta é um pouco mais tranquilo. Quando chegar na curva, novamente, vai virando, e os piques tem que bater, ok? Abre a costurinha da lateral, e aí você vai encerrando essa parte do fechamento do bolso. Posiciona a última curva aí, ó, e vai devagarzinho, e aí finalizando e batendo todas as costuras certinho, sem precisar de clipe, sem precisar colocar os prendedores. Tudo ok por aqui. Olha como ficou o nosso forro, bem bonito, bem costurado. Aqui é um serviço profissional, ok? Uma bolsa dessa é bolsa igual você vê na loja, bem acabada e bem feita, tanto com materiais de qualidade como um acabamento, costura também de qualidade. Só que nós vamos desvirá-lo, né? Porque é assim que a gente vai encaixar lá na bolsa que nós já terminamos. Abre as costurinhas e dobra, põe um clips ou um prendedor e faz a mesma coisa do outro lado, ó. Abre a costura, faz aquela dobrinha que nós já fizemos no virado, bota o clips e vamos posicionar lá na bolsa que também já está na posição certinha. Coloque a parte do bolso, a parte do bolso que tem o zíper, você põe para a parte de trás da bolsa, ok? E aí coloca um clips e vai clipando. Eu vou clipar para você ver que ele vai dar certinho o fechamento. E do jeito que a gente colocar o clips, é a maneira que a gente vai fechar aí na máquina reta tradicional, ok? Se não tivesse gravando o vídeo, eu fecharia na máquina de braço. Mas eu sei que muita gente não tem máquina de braço, então vamos fazer o fechamento na reta tradicional, a reta simples. Essa minha reta nem transporte duplo não é, ela é transporte simples, ok? Olha só como todas as costuras vão se encaixando, toda a parte de cima da boca da bolsa vai se encaixando tudo certinho. Por quê? Porque a modelagem foi feita à risca nas medidas.
no final tem que dar certo, ok? E aí a gente vai fazer o fechamento da boca da nossa bolsa e ela praticamente vai ficar pronta. Quando for fechar, ó, tira um pouco da pressão do calcador, levantando essa parte da máquina. E aí você vai pegar um pouco de silicone, colocar aí nessa parte perto do dente da máquina, onde a bolsa vai passar pela costura, para evitar que a serrilha de baixo desgaste o material, ok? Porque não tem como você fazer essa costura virado para o outro lado, que seria o correto, porque a máquina não contribui muito para esse tipo de costura, porque ela tem a base plana. Vá fazendo a costura devagarzinho, é mais ou menos meio pezinho que fica marcando, ok? Você tem que bater a costura bem rente, não muito perto aí da margem, para que não ocorra o risco de cair a costura, e nem muito distante para não ficar feio. Então, 2 milímetros, 3 milímetros no máximo, vai fazendo o fechamento da sua bolsa, devagarzinho, sem pressa, que esse é o momento crucial, que qualquer erro pode pôr tudo a perder. Então, vai com calma, finalizando aí a sua bolsa. Você que chegou até aqui, não esquece, deixa aí um joinha para nós. Aqui foi uma bolsa bem trabalhosa, então vale a pena, não vai te custar nada. Deixar um joinha para que o canal possa crescer e esse conteúdo chegue para mais pessoas, outras costureiras, outros costureiros que também trabalham com bolsa, ok? Ó, finalizamos a costura da boca da nossa bolsa e ela ficou desse jeito, super bonita, fechamento perfeito, tudo certinho, uma bolsa muito bem feita, bem estruturada. Agora a gente vai passar a costura nas nossas alças. Lembra das alças que a gente colou uma na outra? Então, ó, costura lateral, veja se tá tudo certinho, costura lateral, tanto de um lado quanto do outro. Quando chegar lá embaixo, no final, vai fazer a curva, continuar costurando até finalizar a sua alça. Você vai fazer esse processo nas duas alças, porque a bolsa vai alça de um lado e a alça do outro. Nós já deixamos tanto uma quanto a outra já coladinha. Então, ó, chegou lá no finalzinho, vai dar uns 3 pontinhos aí no máximo e vai fechar o outro lado. Com cuidado, sem pressa, para não cair a costura, ok? Quanto mais pressa a gente tem, mais errado as coisas dão, viu? Então, não tenha pressa. Finalizou com retrocesso, repete esse processo na outra alça. Agora vamos para a parte que a gente vai furar, aí onde a gente fez aquela marcação. Esse é um furador número 13, ok? É justamente para o ilhós número 3, que é o que nós estamos usando aqui. É um ilhós um pouquinho grande, então é necessário que você use um furador número 3. Camila, não tem o furador, não tem problema. Pega o estilete, vai cortando devagarzinho. A pontinha da tesoura vai fazendo o corte com cuidado. Agora você posiciona o ilhós, a parte maior de fora para dentro e a parte da garrinha na parte de dentro do colarinho. Porque o ilhós vem uma parte de fora e uma garra. É desse jeito que você vai posicionar. A parte da garra vai ficar pro lado de dentro. Pega o balancim, já coloca a sua base, a sua matriz. Então, ó, posiciona certinho e pressiona. Lá no Instagram tem um vídeo como regular o seu balancim. Já deixei lá. Dá uma procuradinha lá que você acha. E aí, você vai fazer nos 4 furos da sua bolsa. Agora, a gente vai trocar a base do balancim e vamos prender as nossas alças, como você está observando aí, ó. Vai passar a alça pelo buraco do ilhós, como você está observando. Pega, puxa a ponta, posiciona certinho o tanto que você vai prender. Pega um grampinho, coloca aí para segurar e a gente vai fazer um furo
com o alicate furador. Ó, pegou o seu alicatinho aí. Se você não tiver o alicate, você pode usar o agulhão. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue. Furou para marcar a ponta da alça. Com esse furo, nós vamos usar para fazer o furo das outras. Não prenda ainda. Pega esse pedaço da alça que você já furou, coloca em cima da outra ponta e já fura também, marcando tanto um lado quanto o outro lado da sua alça. Já estamos finalizando a nossa bolsa, então já estamos aí nos últimos passos. Continua aí, persevera. Ela é trabalhosa, mas o resultado é gratificante. Tá vendo, ó? Você usa uma para gabaritar a outra e já fazer os furos nas alças para ficar tudo igualzinho. Não tem erro, desse jeito não tem erro, ok? Você poderia até fazer aí um gabarito no papel para riscar esses furos, mas eu achei esse método aqui mais fácil e mais prático. Essa é uma bolsa mais complexa, com mais etapas, então tem paciência, porque tudo na vida é assim, né? Quanto mais trabalhoso é, mais melhor e maior é o resultado. Agora a gente vai passar a alça pelo buraco do ilhós, colocar um rebite, estou usando o rebite número 3, com acabamento duplo. O que isso quer dizer? Ele tem uma parte bonita, assim, aquela partezinha, aquela cabecinha bonitinha, tanto do lado de dentro como do lado de fora, ok? Vai posicionando as suas alças, cuidado para não fixar a alça com ela virada ao contrário, torta, ok? Coloca aí a parte maior do seu rebite na parte de trás, encaixa a parte da frente da alça e termina com a parte de fora do rebite, a cabeça do rebite. A mesma coisa do outro lado, posicionando todas as alças. Faça esse procedimento em todos os lados e depois, quando você for para o balancinho, você já vai lá e prende todas elas, ok? Bota pressão em todas elas. Lá no canal do Instagram, não, gente, na minha página do Instagram, tem um vídeo como regular o seu balancinho. Procura lá que tem um Reels, onde eu explico bem facinho. Toda vez que você troca a matriz, a regulagem é diferente. Então, para que você não erre, não amasse o seu rebite ou estrague a sua peça no final, tem que regular antes de pressionar, ok? Agora, ó, vamos pressionando cada rebite conforme a necessidade e a pressão já regulada. Então, não vai correr o risco de um lado ficar mais, outro menos. Isso não vai acontecer. Pressionou um lado, pressionou o outro e finalizando a nossa bolsa, finalizando a última parte aí da alça, põe no balancinho e pressiona até o final. Assim ficou a nossa bolsa, super bonita, elegante, charmosa, espaçosa. Vamos ver o que cabe dentro dela. Celular no bolsinho. Vamos colocar também o óculos aqui junto. Carregador. Ó. Você pode pôr aqui nesse bolsinho aberto. Esse bolso. Cabe bastante coisa. Um caderno. Então, vale a pena ter esse modelo aí no seu ateliê. Ó, cabe um caderno. Uma nécessaire. E ela fica assim, super bonita. Fechou aqui, ó. Colocamos um detalhe. Fizemos um tassel no mesmo material. Ó. Tassel grande, comprido assim. Pega uma argola grande. E vamos fazer um charme aqui, né? Um detalhe a mais. Nada para ficar over demais. Mas para dar um detalhe, um charme aqui para sua bolsa. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo dessa semana. Essa é a bolsa Tote, ok?
Muitas técnicas aqui foram ensinadas e compartilhadas, então vale a pena você deixar o seu joinha, deixa o seu comentário, o que você achou dessa peça. Na descrição desse vídeo tem lá as medidas, material usado, e lá no final também tem um link do Instagram que você pode nos acompanhar e mais no dia a dia nos stories, tem bastante dica nos stories, então clica lá no link e segue a gente lá no Instagram, ok? Fica aí com esse vídeo, assiste pausadamente. Se quiser acelerar, acelera um pouquinho. Se quiser assistir mais devagarzinho também, pode ir lá na configuração aqui no cantinho do vídeo do YouTube, ok? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!